Olá, irmãos, amigos, paz seja com todos. É uma alegria estar aqui com vocês para aprender a palavra de Deus. Na aula de hoje, eu tenho certeza que você aprenderá alguma coisa diferente daquilo que você está acostumado a ouvir sobre uma palavra pequenininha que veremos a seguir. Iniciamos a aula de hoje com uma oração. Querido Deus, te agradecemos por esta oportunidade de aqui estarmos e aprender da Tua palavra. Perdoe os nossos pecados, limpe o nosso coração e nos ajude a compreender a Tua palavra e também a praticá-la em nosso dia a dia. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Falaremos hoje sobre esta parábola, a parábola do fermento. Sobre ela veremos o seguinte: uma introdução, símbolos contraditórios, o fermento, opinião de Martinho Lutero, o reformador, e uma conclusão. Esta é uma das parábolas mais enigmáticas do Novo Testamento. Jesus não a interpretou a seus discípulos. Curiosamente, a explicação, a interpretação desta parábola não ficou registrada em nenhum dos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Não consta em nenhum dos evangelhos que os discípulos perguntaram a Jesus o que ele quis dizer com esta parábola. Talvez você associe o fermento a algo ruim, à hipocrisia, à falsidade, ao mundanismo ou ao pecado. Mas será que foi nesse sentido que Jesus empregou a palavra fermento nesta parábola? Vamos passar por alguns símbolos no decorrer desta aula e eu quero que você observe que eles podem ter significados contraditórios, de acordo com o contexto onde ele está inserido. Vamos iniciar rapidamente. O mundo. O mundo, geralmente, para aqueles que leem a Bíblia, estudam a Bíblia, é algo que não é do agrado de Deus, é algo que está divorciado da santidade de Deus. Então, a pergunta que eu tenho a te fazer é: você ama o mundo? Responda sim ou não. Contando o tempo. 1, 2, 3, acabou o tempo. Sim, não. Você não ama o mundo. Tudo bem. Vamos então à Bíblia. Vamos ver o que Jesus disse acerca do mundo. Não mude de ideia. Ainda não. Continue com essa tua opinião. Me permita, me dê a chance de mostrar um versículo que não está exatamente de acordo com o que você acabou de falar. E se não falou, você pensou, tá bom? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora vai mudar de resposta. Você que disse que não amava o mundo, agora também ama o mundo, porque Jesus disse que Deus amou o mundo. E você seguiu a opinião dele. Vamos lá. A Bíblia diz que Deus amou o mundo e deu o seu Filho para que morresse pelo mundo. Tudo bem? Vou dar mais uma oportunidade para ser respondida a mesma pergunta que eu trago aqui. De novo, você ama o mundo? 1, 2, 3, acabou o tempo. Sim, você ama o mundo. Agora você ama o mundo, porque Jesus disse que Deus amou o mundo, então você ama o mundo. É uma sábia decisão, mas a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Primeira carta, ou primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Eu te confundi agora? Pois bem, a intenção era realmente essa, de te confundir e você também. Eu vou explicar para você e para você. É simples. Como que Jesus diz que Deus ama o mundo e como que João diz que nós não devemos amar o mundo? Vou explicar para todos.
é o seguinte. Talvez você me pergunte, mas mundo, no original, no grego, lá no Evangelho de João, é uma palavra. E aqui, em 1 João, é outra palavra. Errado, é a mesma palavra, só que está em contexto diferente. O primeiro mundo que Deus amou foi o mundo, os seres humanos. Aqueles que vivem no mundo, a raça humana, a humanidade. E qual o mundo que nós não devemos amar? O mundo de pecado, os prazeres pecaminosos que o mundo te oferece para te afastar de Deus. Então, o mundo que você deve amar, como Deus amou, são as pessoas. E o mundo que você não deve amar é o sistema que o mundo oferece de prazeres para satisfação da carne, para que a pessoa se afaste de Deus. Então veja só, uma mesma palavra com significados totalmente opostos, ou para os matemáticos, diametralmente opostos. Vamos prosseguir? Vamos. Eu pergunto e eu respondo, mas eu vou deixar vocês responderem um pouco mais também. A serpente. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Mateus, capítulo 23, versículo 33. Quem disse isso? Jesus. E Jesus não estava elogiando as pessoas a quem ele dirigiu essas palavras. Serpente é uma coisa boa ou ruim? Há alguma lição a ser aprendida com serpente? O que foi? Serpente é má? Não devemos seguir o exemplo da serpente? Espera mais um pouquinho. Vamos amadurecer um pouquinho mais o conceito que nós temos sobre a serpente. Vejamos mais um versículo. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Olha a serpente de novo aqui como uma coisa nada boa. A serpente enganou Eva. E Eva que se deixou enganar pela serpente. E o pior, Adão se deixou enganar por Eva. Bom, não vamos tecer comentários sobre Adão e Eva. O nosso objetivo aqui, para não perdermos o foco, é entendermos alguma coisa sobre o que a serpente simboliza. Pelo que vimos até agora, nada de bom por enquanto. Mas será que há algo de bom na serpente? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo. Vixe, aqui complicou tudo. E Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. O grande dragão, a antiga serpente, era chamado diabo. Tem alguma coisa boa nisso? Nada, nada, nada. Em outra passagem, Deus prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-os por 1000 anos. Serpente é coisa do mal, não tem nada de bom na serpente. Não há nada de bom a aprendermos com a serpente. Seria certo eu dizer isso? Vamos ver o que Jesus disse. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos, e simples como as pombas. Mateus 10,16. Jesus aqui está dizendo que a serpente é um exemplo a ser seguido. Calma. Um ali disse misericórdia. Não, eu não sou herege, não estou desviado, estou falando o que está escrito na palavra de Deus. Aguarda eu explicar. Vamos lá. Jesus disse que nós devemos seguir o exemplo da serpente. Isso mesmo, não são todos os exemplos da serpente. Mas há algo na serpente que Jesus nos trouxe para esta ilustração que ele deu, que nós devemos observar. O que é? A prudência da serpente.
A serpente é má? A serpente é má. É um símbolo mau? É um símbolo mau. Todos os versículos que lemos até agora mostram que a serpente não representa coisa boa. Mas Jesus disse que há algo interessante no comportamento da serpente, que nós devemos agir como uma serpente. Foi Jesus que disse, não fui eu. Vá discutir com ele. Jesus disse que nós devemos seguir o exemplo da serpente. Então nós devemos ser falsos? Não, Jesus não disse isso. Jesus disse que nós devemos ser prudentes. Vamos lá. Nós devemos ser ariscos, devemos ser espertos, como uma serpente. E, ao mesmo tempo, sermos inofensivos, como uma pomba, que não faz mal a ninguém. A prudência você imita a da serpente, mas a simplicidade a de uma pomba. Então, uma serpente pode representar algo bom e algo ruim? Ainda não te convenci? Deixa eu coçar a sobrancelha. Vamos lá, mais um versículo e eu acho que aí eu consigo te convencer de que a serpente pode representar alguma coisa boa. Veja só, Jesus dizendo, hein? E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, ou seja, Jesus, seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou explicar. O povo havia murmurado, o povo havia pecado, Deus mandou serpentes no meio do povo, e quando o povo começou a morrer por causa das picadas das serpentes, correram até Moisés, pediram para que Moisés tivesse misericórdia, e Deus atendeu a oração de Moisés e mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze, que ficou conhecida como Neustã, e a colocasse em uma haste. E todo aquele que fosse picado por uma serpente e olhasse para aquela serpente de bronze, seria curado. Sim, o efeito do veneno das serpentes que Deus havia mandado entre o povo cessaria a partir do momento em que as pessoas que fossem picadas olhassem para aquela serpente. Aquela serpente era um símbolo da salvação do pecado que Cristo traria. É verdade. Aquela serpente, naquela haste, representava Cristo, simbolizava Cristo. Era um tipo de Cristo crucificado. Misericórdia, Jesus estava se comparando a uma serpente? Olha, para ser sincero, foi exatamente isso que Jesus falou. Porque da mesma forma que as pessoas olham para a morte de Cristo, ali no madeiro, ali na cruz, aqueles israelitas, quando eram feridos e olhavam para a serpente, eram curados. Aqueles que, feridos hoje em sua alma pelo pecado e por toda a consequência do pecado, olham para Cristo. Olhar para Cristo é olhar e se entregar a Ele. Estes são salvos. O poder do pecado sobre a vida dessas pessoas, a consequência do pecado, melhor dizendo, sobre a vida dessas pessoas no caso, consequências são cessadas, bastando olhar para Cristo, da mesma forma que bastava aos israelitas olharem para a serpente. Então veja que a serpente representa algo ruim, mas pode representar algo bom, de acordo com o contexto em que ela estiver inserida. Vamos prosseguir? Temos mais alguns símbolos pelos quais passaremos bem rapidamente. A semente. O versículo diz: E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. A semente aqui está representando a palavra de Deus. Lucas diz isso. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus é alguma coisa boa? Com certeza. A palavra de Deus é algo muito bom. Ela é comparada a uma semente. Mas será que toda a semente representa a palavra de Deus, representa algo bom?
Vamos lá. Propôs-lhes outra parábola, que Jesus, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. A boa semente também é comparada aos filhos do reino de Deus. Sim, os filhos do reino de Deus. E, infelizmente, em um determinado momento, nesta parábola, uma outra semente foi semeada. Foi semeado joio no meio do trigo. O trigo, os filhos de Deus, o joio, os filhos do maligno. Então, semente pode representar tanto semente de trigo como semente de joio. Semente pode representar algo bom e algo ruim. Leão. A Bíblia diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. A Bíblia diz que o diabo anda ao derredor, bramando como leão, querendo assustar aqueles que servem a Deus. Ah, mas aqui ele está bramando como um leão. Não está dizendo que ele é um leão. Concordo com você. Mas aqui leão não está significando alguma coisa muito boa. Na verdade, está representando o diabo, está representando Satanás para assustar as pessoas. Assustando as pessoas, ele está como um leão. Mas vamos ver mais um versículo. Mas o Senhor assistiu-me. Paulo, escrevendo aqui a Timóteo, o Senhor assistiu-me, o Senhor socorreu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Para Paulo dizer para Timóteo que se sentia livre da boca do leão, assim como que aliviado, esse leão não era alguma coisa boa, não. Ele representava o mal, representava o adversário, representava aqui o próprio diabo. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele é também o leão da tribo de Judá. Talvez você associasse o leão à figura de Jesus. E está certo. Em algumas passagens da Bíblia, Jesus é representado pelo leão. Jesus é conhecido como o leão da tribo de Judá. Mas em algumas situações, o leão, ele personifica, ele representa o diabo. Qual é o meu objetivo em passar por esses símbolos com vocês? Mostrando que o símbolo pode adquirir um significado diferente em cada situação. Já estamos caminhando para o final. O ladrão. O ladrão é algo bom ou algo ruim? O ladrão pode trazer alguma coisa boa? O ladrão pode representar uma boa notícia? Vamos ver o que a Bíblia diz. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Aqui ladrão não é algo bom. É alguém que vai até uma casa e tenta minar, e tenta subtrair, e vai até essa casa para roubar os bens. Então, a vinda do ladrão não representa, não significa algo bom. Vamos prosseguir. Na verdade vos digo, Jesus dizendo, que aquele que não entra pela porta do curral, no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aqui Jesus está dizendo que ladrão não é algo bom, não traz nada de bom, não representa nada de bom. Jesus também disse: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ou seja, os discípulos de Cristo,
Os seguidores de Jesus não têm que agir como um ladrão. Nós não fomos chamados para matar, roubar nem destruir. Mas vamos voltar à questão. O ladrão, ele pode ser utilizado para nos ensinar alguma coisa boa? Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. E, no versículo 4, prossegue: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Paulo disse que Jesus virá como um ladrão. Espera aí. Paulo está comparando Jesus a um ladrão? Sim, Paulo está comparando a vinda de Jesus para o arrebatamento como a chegada inesperada de um ladrão, com a chegada repentina, de surpresa. Não gostei dessa comparação, não. Acho que o apóstolo Paulo deveria ter usado um exemplo melhor. Onde já se viu colocar Jesus ali numa ilustração desta, como se ele fosse um ladrão chegando de repente? Não concordo. É a tua opinião, você tem todo o direito de pensar isso. Vamos prosseguir com os versículos e ver o que está escrito mais à frente. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e, se não vigiares, se não ficares atento, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Quem que disse isso? Jesus. Jesus disse que vai vir como um ladrão. Não é mais Paulo. Talvez você discorde do exemplo de Paulo. Mas agora é Jesus que está dizendo. Vai discordar do exemplo que Jesus deu? Não. Se Jesus deu esse exemplo, é porque o exemplo é perfeito. Jesus disse que vai vir como um ladrão. Mas Jesus não é mau. Jesus acabou de dizer lá no Evangelho que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Então Jesus vai vir para roubar, matar e destruir? Não foi isso que eu disse? Não foi isso que Jesus disse? Não é isso que está na Bíblia? Presta atenção. Tem alguma coisa no ladrão que se assemelha à forma como Jesus voltará. Jesus disse que vai vir como ladrão. Jesus não disse que ele é um ladrão. Jesus disse que ele virá como um ladrão. E como é que um ladrão vem? É de surpresa. Olha só, Jesus se comparando a um ladrão, mas um ladrão que não rouba. Você entendeu? Ah, se não rouba não é ladrão. Não estraga o exemplo. Presta atenção. Vamos ver mais um versículo. Em Apocalipse 3:3. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Olha só, eis que venho como ladrão. Jesus disse que vem como um ladrão. Então vamos lá. O ladrão pode representar alguma coisa terrível chegando. Jesus pode representar para muitos como algo terrível chegando. Você já parou para pensar? Essa pandemia, esses acontecimentos, fome, peste, terremoto, são sinais da vinda de Jesus. Acredite, ele disse isso. Eu espero que para você ele não venha como um ladrão e te pegue desprevenido. Interessante. Então já vimos que algumas palavras podem ter significados diferentes. Não só palavras, eu separei mais uma aqui com uma interpretação curiosa. Quanto às respostas aos tolos. Provérbios capítulo 26, versículo 4 e 5, diz assim: não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, segundo a sua loucura, para que também não te faças semelhante a ele. E no versículo seguinte diz: responde ao tolo segundo a sua loucura, para que não seja sábio aos seus próprios olhos.
Então é para responder ou não é para responder? Eu vou te responder. É para responder e não é para responder. Tem momentos em que você deve responder e tem momentos que você não deve responder ao tolo. Em que situação, então, eu devo responder? Em que situação eu não devo responder? Deus vai te dar sabedoria para você saber a hora de falar e a hora de se calar. Há momentos em que você tem que responder. Há momentos que você não deve abrir a boca. Deixe só o tolo falar. Não tente corrigi-lo porque não vai adiantar. Mas, em algumas situações, para que ele não se ache o tal, você tem que dar uma boa de uma resposta, com sabedoria e educação, mas dá uma bela de uma cortada. Ou, como diz a minha sogra, corta e apara. Até parece que ela é especialista em empinar pipas, não é? Cortar e aparar. Serviço completo. Em algumas situações, sim, há necessidade de você responder ao tolo para que você tape a sua boca. E, prosseguindo, vamos falar agora sobre a parábola. Enfim, depois de alguns minutos, entraremos na parábola propriamente dita, não sem antes falarmos sobre o que é o fermento. Afinal de contas, é o tema da aula de hoje. Um dos principais ingredientes de pão é o fermento. A ele é dado o poder de conferir volume, sabor e valores nutricionais ao produto. Graças a ele, ao fermento, podemos provar alimentos macios, de digestão fácil e sabor agradável. Você sabia que o fermento é tudo isso? Interessante, não? Mais um pouquinho sobre o fermento. Quando é adicionado à massa, ocorrem vários processos, químicos ou biológicos, que acabam produzindo compostos gasosos. Fermento biológico ou levedura é um micro-organismo vivo cuja denominação científica é Saccharomyces cerevisiae, sácaro de açúcar e myces de fungo. Sim, o fermento biológico é um fungo. O fermento químico não é um fungo. Então, o fermento faz isso. E depois de tanto falarmos sobre símbolos, sobre significados que podem adquirir algumas palavras ou situações, vamos ler a parábola que Jesus disse. Me acompanhe. Vamos lá, o fermento. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Todos acompanharam a leitura? Sim. Conseguiram acompanhar? Vou voltar um pouquinho. Pronto? Talvez você tenha percebido uma inversão horizontal e vertical no versículo que nós colocamos aqui para que fosse lido e que lemos. Eu quero dizer com isso foi de propósito, não foi um erro, que muitas vezes alguma coisa não tem o primeiro significado que nós achamos que aquilo tenha. Ou seja, muitas vezes nós assumimos uma interpretação para algumas situações que não corresponde exatamente àquilo que realmente deveria significar. Muitas vezes, o significado de algo nos dá um certo trabalho para conhecermos. Da mesma forma que este versículo trouxe alguma dificuldade, embora não fosse impossível de ser lido, algumas coisas trazem algumas dificuldades. E, curiosamente, em algumas dificuldades, nós aprendemos mais do que se aquela dificuldade não existisse. E esta parábola é uma parábola de difícil interpretação, porque as mais variadas interpretações já foram dadas a ela.
E nós não estamos dizendo que aquela que estamos trazendo aqui é a única interpretação correta, de maneira nenhuma, mas é uma das interpretações e é verdadeira. Prosseguindo em direção ao final com alguma explicação sobre esta parábola. Eu vou trazer aqui para vocês a opinião de Martinho Lutero, o reformador. Sobre esta parábola, o que ele disse? Ele disse que Jesus nos conforta com esta parábola, que seguiu a parábola do grão de mostarda. Nesta parábola do fermento, ele nos deu para entendermos que o Evangelho ele atua como um fermento novo, uma vez misturado à raça humana. Ele jamais cessará suas atividades até o fim dos tempos. Martinho Lutero entende que o fermento que esta mulher introduziu na massa foi o evangelho que Deus introduziu no mundo, na humanidade. E da mesma forma que o fermento produz um efeito benéfico à massa e a faz crescer, também o evangelho faz o reino de Deus crescer, se ampliar no meio da humanidade, embora nós não defendamos que toda a humanidade será salva. Vamos prosseguir um pouquinho mais. Ainda para Martinho Lutero, o evangelho, assim como o fermento, fará o seu trabalho, ou seja, a expansão do reino de Deus nessa terra. O fermento nunca mais se separará da massa, assim como Cristo faz na vida do cristão. O fermento muda a natureza da massa, assim como Cristo muda a natureza humana. Da mesma forma como você não consegue tirar mais o fermento da massa onde ele foi introduzido, o Evangelho também não sai mais do coração daquele que abriu genuinamente o seu coração para Cristo, daquele que foi chamado por Deus, daquele que se deixou chamar, daquele que abraçou o Evangelho, aquela massa que abraçou o fermento se torna uma só massa com aquele fermento. E é impossível separar o fermento da massa. É nesse sentido que Martinho Lutero entende que Jesus nos deixou esta parábola. Respeitamos aqueles que também interpretam de maneira diferente. Mas, como eu já disse que há várias interpretações, infinitas lições a serem extraídas daqui, vamos prosseguir um pouco mais, já caminhando para a conclusão. Nesta parábola, o fermento é a palavra de Deus que renova o homem. Martinho Lutero compara então o fermento a algo muito bom, a palavra de Deus, diferente de outras interpretações em que o fermento foi utilizado até mesmo pelo próprio Jesus, como sinônimo de hipocrisia, sinônimo de falsidade, sinônimo de aparência esvaziado de conteúdo, como símbolo de algo que é corrupto e corrompe as pessoas. Só que aqui o significado para Martinho Lutero e para tantas outras pessoas, profundos conhecedores da palavra de Deus, não significa algo ruim, mas algo bom, que cumpre o seu papel, cumpre a sua função e produz um crescimento na massa. Prosseguindo, hoje ficaremos com esta explicação de Martinho Lutero, apesar de não ser a única interpretação, pois há um número grande de outros ensinamentos que podem ser extraídos da mesma parábola, com outras aplicações igualmente verdadeiras. Ou seja, esta não é a única interpretação da parábola. Conclusão: Jesus disse que seu reino cresceria da mesma forma que a massa misturada com fermento. Jesus disse que o reino de Deus era semelhante a este crescimento. O reino de Deus é formado por pessoas como eu e você, que são influenciadas pelo poder de Deus, como a massa é pelo fermento. A influência de Deus jamais é negativa. Da mesma forma que a massa é influenciada pelo fermento, somos e devemos ser influenciados pela palavra de Deus.
Independentemente da interpretação em que você crê, certo é que Jesus tem poder para mudar a natureza do homem. E finalizamos com este versículo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deixa Cristo agir em tua vida como o fermento age na massa. Permita que você seja um com Ele. Seja um com Cristo. Tenha uma identidade semelhante à de Jesus. E como você faz isso? Abrindo teu coração, confessando-o como teu Salvador. Fazendo isso, com certeza, Ele mudará a tua natureza. Deus abençoe, era o que tínhamos para hoje. Fique com Deus, tenham uma excelente semana e até a próxima aula.